Sejam todos bem-vindos ao canal Avifauna. Eu sou Eurídio Lima e hoje vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente, mas mostrando que aves e literatura pode sim ter tudo a ver. Trago para vocês hoje um trecho do capítulo 10 do livro Viagens à Minha Terra de Almeida Garrett. Nesse trecho, ele se depara com uma janela em uma habitação antiga e começa ali a formar conjecturas poéticas, imaginando que poderia haver uma moça ali, pois está tudo perfeito, cantados os roxinóis, o dia, o fim da tarde. E ele é informado por um dos seus colegas de viagem que existia sim uma menina que morava ali que possuía os olhos verdes. Então, para ele está completo o romance e ele tem a inspiração necessária para poder escrever o romance A Menina dos Roxinóis dentro do seu relato de viagens, que no caso é o livro Viagens à Minha Terra. Eu quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é se tratar de uma crítica literária. No entanto, se vocês quiserem ouvir a minha opinião acerca do livro, é só esperar até o final do vídeo que eu vou estar fazendo uma espécie de pequena análise. E nesse trecho do capítulo 10, vocês vão ver ele falar do roxinol e o canto do roxinol comum que existe lá em Portugal e também em toda a Europa. Então fique com o capítulo 10. O Vale de Santarém é um desses lugares privilegiados pela natureza, sítio amenos e deleitosos, em que as plantas, o ar, a situação, tudo está numa harmonia suavíssima e perfeita. Não há ali nada de grandioso nem sublime, mas há como uma simetria de cores e de tons, de disposição em tudo quanto se vê e se sente, que não parece senão que a paz, a saúde, o sossego do espírito e o repouso do coração deve viver ali, reinar ali um reinado de amor e benevolência. As paixões más, os pensamentos mesquinhos, os pesares e as vilezas da vida não podem senão fugir para longe. Imagina-se por aqui o Éden que o primeiro homem habitou com sua inocência e com a virgindade do seu coração. À esquerda do vale, e abrigado do norte pela montanha, que ali se corta quase a pique, está um maciço de verdura, do mais belo vício e variedade. A faia, o freixo, o álamo, a contralança, os ramos amigos, a madressilva, a mosqueta, penduram de um ao outro suas grinaldas e festões, a congoça, os afetos, a malva rosa do velado, veste e alcatifa o chão. Para mais realçar a beleza do quadro, vê-se por entre o claro das árvores a janela meio aberta de uma habitação antiga, mas não dilapidada, com certo ar de conforto grosseiro e carregada na cor pelo tempo e pelos vendavais do sul que ela está exposta. A janela é larga e baixa, parece-me mais ornada e também mais antiga que o resto do edifício, que todavia mal se vê. Interessou-me aquela janela. Quem terá o bom gosto e a fortuna de morar ali? Parei-me e pus-me a namorar a janela. Encantava-me. Tinha ali como um feitiço. Pareceu-me entreaver uma cortina branca e um vulto por detrás. Imaginação de certo. Se o vulto fosse feminino, era completo romance. Como há de ser belo ver o pôr do sol daquela janela, e ouvir cantar os roxinóis, e ver raiar uma alvorada de maio. Se haverá ali quem aproveite a deliciosa janela, quem aprecie e saiba gozar todo o prazer tranquilo, todos os santos gozos da alma, que parece que ele anda esvoaçando em torno. Se for homem, é poeta. Se é mulher, está namorada. São os dois entes mais parecidos à natureza, o poeta e a mulher namorada. Veem, sentem, pensam, falam como a outra gente não vê, não sente, não pensa nem fala. Na maior paixão, no mais acrisolado afeto do homem que não é poeta, entra sempre o seu tanto vil de prosa humana. É liga-se em que não se lavra o mais fino ouro. A mulher não. A mulher apaixonada deveras sublima-se, idealiza-se logo. Toda ela é poesia, e não há dor física, interesse material, nem deleites sensuais que a façam descer ao positivo da existência prosaica. Estava eu nestas meditações, e começou um roxinol, a mais linda e desgarrada cantiga que há muito tempo me lembra de ouvir. Era ao pé da dita janela. Respondeu-lhe logo o outro do outro lado oposto. E travou-se entre ambos um desafio tão regular, em estrofes alternadas, tão bem medidas e tão bem acentuadas e perfeitas, que eu fiquei todo dentro do meu romance. Esqueci-me de tudo mais.
Lembrou-me o rouxinol de Bernardino Ribeiro, que se deixou cair na água de cansado. O arvoredo, a janela, os rouxinóis, aquela hora, o fim de tarde, o que faltava para completar o romance? Um vulto feminino que viesse sentar-se àquele balcão, vestido de branco, branco por força, a frente descaída sobre a mão esquerda, o braço direito pendente, os olhos alçados ao céu. De que com os olhos, não sei que importa, é a miudade mais a pintura, que deve ser de grandes e largos traços para ser romântica, vaporosa, desenha-se no vago da idealidade poética. Os olhos, disse eu pensando já alto, e todo no meu êxtase, os olhos pretos, pois eram verdes. Verdes os olhos dela do vulto na janela, verdes como duas esmeraldas orientais transparentes e brilhantes, sem preço. Que pois realmente é gracejo isso, ou realmente há ali uma mulher bonita e... Ali não há ninguém que se nomeie hoje. Mas houve um anjo lindo que deve estar no céu. Bem dizia eu que aquela janela é a janela dos rouxinóis, que lá estão a cantar. Esses lá estão ainda, como há 10 anos, os mesmos ou outros, mas a menina dos rouxinóis, essa foi-se e não voltou. A menina dos rouxinóis? Que história é essa? Pois devera ter uma história aquela janela. É um romance todo inteiro, todo feito como diz os franceses, e conta-se em 2 palavras. Vamos a ele. A menina dos rouxinóis, menina com os olhos verdes, deve ser interessantíssimo. Vamos à história já. Agora vamos falar um pouco sobre essa ave, sobre o rouxinol comum. Essa ave possui o nome científico Lucina megarichus e pertence à família dos muscicapídeos, né? Essa família de aves está restrita apenas ao Velho Mundo, ok? Ele não chama tanta atenção pela sua plumagem, porque a sua plumagem é um tom castanho claro nas costas, né? Já lá no fim da cauda é um tom um pouco avermelhado, mas nada que chame tanta atenção. Até mesmo o peito dele possui um tom branco, então não é uma ave que chama tanta atenção pela sua aparência, até mesmo porque ela não costuma aparecer tanto. Ele gosta de cantar sempre dentro dos arbustos, né? Ele não é uma ave tão visível, não é como o bem-te-vi, que ele procura o melhor por ele para estar cantando, tá bom? É uma ave que gosta de cantar de forma escondida, digamos assim. O canto dele é o que chama muita atenção, porque é um canto bonito, assim como a maioria das aves que existem no mundo, né? Mas há um quê a mais no canto do rouxinol, porque ele possui várias notas, e essas notas, cada vez que ele canta, ela não segue uma sequência, ou seja, ele pode cantar de uma vez uma nota primeiro, e no outro canto que ele fazer, ele pode inverter essa sequência de notas. Então, cada vez que o rouxinol canta, é como se fosse um canto diferente, porque ele faz a sua própria sequência de notas no canto. Não é como a maioria das aves, né, que costuma ter um canto padrão. No caso, o canto, por exemplo, o canto Praia Grande dos Curiosos aqui no Brasil, né? Há uma sequência de nota, a pessoa que ouve, que entende de canto, né, ele já sabe a nota que começa, a nota que termina o canto, e se o curió errou uma das notas, ele vai saber pela experiência, né? Já no caso do rouxinol verdadeiro, não. Ele é como se cantasse de improviso, ele aprendesse todas as notas, mas ele cantasse de improviso e formasse sempre uma linda canção. Esse é o canto do rouxinol comum, ok? Ele costuma cantar também à noite, é comum ele cantar à noite na Europa. Por que isso acontece? Geralmente os machos, quando estão procurando uma fêmea, querendo impressionar a fêmea, ele costuma ter esse comportamento de cantar à noite. No entanto, após ele casar, né, encontrar sua fêmea, ele começa a cantar mais no horário ali do início da manhã, e já é um canto territorialista, marcando o território. Não é apenas na obra de Almeida Garrett que o rouxinol aparece, ele aparece na obra de vários escritores famosos, como Homero, Shakespeare, Aristóteles, tá bom? Eliot e em vários outros escritores, ok? Da mesma forma, não é apenas o rouxinol que aparece na literatura. Nós temos diversas outras aves e isso está relacionado à questão da localidade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos como ave símbolo o sabiá laranjeira. E ele é imortalizado na canção do Exílio de Gonçalves Dias, quando ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, como ele era maranhense, eu suponho que talvez ele estava se referindo ao sabiá laranjeira cantando aqui nas palmeiras de coco babaçu, né? Que nós temos aqui a mata de cocais numa parte do Maranhão.
Então, ele nos passa a mensagem que o canto do sabiá da sua terra era tão lindo quanto o canto do rouxinol que tantos escritores europeus exaltavam. Quer outro exemplo? A nossa terceira geração romântica, que tem como maior expoente o poeta Castro Alves, que ainda que você não goste de literatura, você já ouviu falar de Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Então essa geração buscava o simbolismo da liberdade e encontrou isso no condor, que é uma ave dos Andes que voa às grandes alturas, tem uma grande envergadura de asas. Por isso essa geração ficou chamada como geração condoreira. Agora, como prometido, vou fazer aqui para vocês uma pequena análise, minha opinião sobre a obra em questão, ok? A primeira coisa é que você tem que entender que essa obra foi escrita em 1843. Isso quer dizer que foi 10 anos após a Guerra Civil Portuguesa. Guerra Civil essa que teve como rivais o nosso imperador aqui, Dom Pedro I, após abdicar do cargo, né? Contra o seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel dá um golpe em Portugal, volta lá com absolutismo, né? Só apenas ele que quer mandar. E Dom Pedro organiza um pequeno exército para tentar tomar o poder e assim voltar a ser uma monarquia constitucional em Portugal. Então aqui nós temos uma rivalidade entre liberalismo e conservadorismo, aqui feito na figura de Dom Miguel, ok? Então entenda que ocorre 10 anos após a Guerra Civil, a viagem que, no caso, Garrett faz de Lisboa a Santarém. Então o livro é dividido em duas partes. Esta viagem que ele faz de Lisboa a Santarém, que é uma viagem física de 80 km, e dentro dessa viagem ele escreve um romance, que é o caso do romance da Menina dos Rouxinóis. Então é dividido em duas partes, a viagem física e o romance que ele cria dentro da viagem. Entendam isso. Por que eu estou explicando? Porque a viagem física, ela ocorre realmente 10 anos após a Guerra Civil. E o romance que ele escreve, ele é ambientado dentro do período da Guerra Civil, porque um dos personagens vai ser um soldado. Entenderam o que eu falei? São dois tempos aqui, tá? Então vamos falar sobre a primeira parte da obra, que é a questão da viagem. Ele faz uma viagem de 80 km, né, de Lisboa para Santarém. Parece pouco hoje, mas eles faziam de barco, que não era tão veloz assim, e parte também a cavalo, que a gente vê aqui sendo citado no livro. Por que Santarém? E ele até diz, né, que essa viagem a Santarém seria sua obra-prima. Por que Santarém? Santarém tem um valor histórico, mitológico e religioso para Portugal. Histórico porque foi a última cidade a ser tomada dos mouros. Mitológico porque na obra de Homero Odisseia, né, o personagem Ulisses tem um filho com Calipso, chamado Abides, e o rei joga esse filho no rio Tejo. No entanto, a criança sobe Tejo arriba, como o próprio Garrett fala, né? Ele vai fazer uma viagem de Tejo arriba, porque de Lisboa a Santarém, né, você vai subir o rio. Então essa criança sobe o rio na sua cesta, da mesma forma lá como nós temos na mitologia bíblica a questão de Moisés. Essa criança vai parar na praia de Santarém, é criada lá e futuramente, depois de todos os acontecimentos que a mitologia vai explicar, ele acaba assumindo o trono. Então há esse caráter mitológico e há o caráter religioso, porque Santarém vem de Santa Iria. A história conta, né, que existia uma moça nova, né, virgem, e que foi raptada por um cavaleiro e a que acabou matando porque ele gostava dela, não gostava dele. Anos depois ele passa pela mesma localidade, né, 7 anos depois, e ele vê as pessoas fazendo romaria para aquela santa, né? Aí ele se arrepende daquilo que ele fez. Então, esse aqui é o relato do caso de Santa Iria. Depois passa a ser Santa Irene, aí chega a ser Santarém. Por isso deu o nome à cidade. Então, esse aqui foi a viagem física. Por que que o título do livro está no plural? Está viagens. Porque tem a questão das digressões. Durante ele estar escrevendo seu relato de viagem, ele faz viagens mentais também. Entendeu? Então, por isso colocou viagens na minha terra. Agora eu vou partir para a segunda parte da obra, que é a questão do romance, né, que é o romance da Joaninha, da Menina dos Rouxinóis, ambientado, né, no período da Guerra Civil Portuguesa. Esse romance é um romance simples de entender, mas você tem que entender que esses personagens do romance, eles são personagens alegóricos. O que é alegoria, eu ia dizer que é alegoria, professor, aqui nós somos só amigos, tá? É porque eu sou professor. A gente costuma ficar perguntando assim. Então vamos lá. Esses personagens são alegóricos, né? Porque a alegoria é um conjunto de metáforas. Então,
Garrett vai explicar que o seu pensamento através desses personagens também. Então não é um romancinho bobo, uma novelinha boba inserido dentro da viagem dele, como algumas pessoas pensam, tá bom? Carlos, que é o jovem rapaz, né? Ele é um rapaz liberal, estudou direito, aí vai para a Inglaterra, e quando ele volta junto com o exército de Dom Pedro para lutar a Guerra Civil Portuguesa. Existe o Frei Diniz, ele é um conservador, um padre ali com os pés fincados no passado, entendeu? Então esses dois personagens eles são antagonistas entre si, né? Um é conservador, o outro é liberal. O liberalismo, né? Ele nasce do cristianismo. E Carlos, no final do livro, né? Nós vamos descobrir que Carlos é filho de Frei Diniz. Então há aqui a representação através das alegorias. Existe a velha Francisca, né, que é uma velha cega, no caso é a avó de Carlos, né? Ela demonstra que Portugal cego, vendo ali os seus filhos se degladiarem, porque era uma briga em família. No caso, no romance, Carlos, que vai ser descoberto que é filho do padre, né, do Frei. E na Guerra Civil Portuguesa também nós temos dois irmãos brigando, tá? Então era tudo ali entre família. Joaninha, que é a nossa moça dos olhos verdes, né? Os olhos verdes por quê? Porque os olhos verdes aqui remetem, né, às glórias do passado de Portugal, das conquistas marítimas, né? Da inocência. E Georgina, que no caso vai ser uma moça que Carlos vai casar com ela lá na Inglaterra, tá bom? Então ela representa o que? Um pensamento ideal, moral e positivo. Porque mesmo depois que ela sabe que Carlos está apaixonado por Joaninha, ela diz que continua gostando dele, mas já é um gostar apenas como amigo, que respeita ele, que respeita a Joaninha, que é até quase quanto uma irmã. Então nós temos aqui um pensamento moral positivo. Isso que é necessário para o futuro. Ele traz aqui como algo que é necessário para o futuro de Portugal. Inclusive, ela aparece pouco, mas para mim foi a melhor personagem. Então, entendido isso, vocês entenderam aqui que é um romance alegórico, tá? Quanto à classificação da obra, é uma obra que geralmente é entendida como um romance, mas ela tem características de vários outros gêneros, como relatos de viagem, no caso a novela sentimental, memórias autobiográficas, ensaios, diário, porque quando ele está lá até diário de bordo, né? Quando ele está no navio, ele fica escrevendo como está acontecendo as conversas, a questão de estar fumando, etc, né? E a própria prosa de ficção. Então nós temos aqui uma de vários gêneros. Mas sempre um gênero vai prevalecer contra o outro. Então por isso nós dizemos que aqui é um romance romântico. Não estou sendo redundante. Romance quanto ao gênero, né? E romântico porque essa obra ela instaura o romantismo português. Embora ele não se diga tão romântico assim, esse livro já vai ter um pouco, né, de realismo que Machado de Assis vai usar para criar depois o seu livro Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas. Mas quanto à classificação, o livro é romântico. Agora eu vou deixar aqui a minha opinião como leitor, a minha experiência de leitura. Fala-se muito que é um livro difícil de ler, até por não ser um livro contemporâneo e por ser um livro escrito no português de Portugal. Mas eu não achei tão difícil assim. No entanto, você vai precisar sempre estar com um dicionário ou com o celular por perto para estar pesquisando uma palavra ou outra. Ele vai fazer também referência a algumas obras que talvez você não tenha lido. Eu também não li as obras que ele cita, né? Mas ele vai falar de Dom Quixote, coisas que você consegue ter uma noção ou simplesmente dando um Google você consegue entender o que ele está querendo dizer. Algo que eu achei interessante também na obra dele é um profundo amor pela pátria. Embora ele critique, né? Ele critique tanto a questão de como eles tratam a coisa pública, eles não conservam bem os monumentos do país, que o liberalismo não trouxe, né, tudo aquilo que ele sonhava. Mas ele é um profundo admirador do país, né, a tal ponto de, na última página do romance, ele diz que de todas as viagens quanto ele fez, a que mais, né, chamou a atenção dele, a que ele mais gostou, sempre foram as viagens na minha terra, né. E por fim, um recurso que eu achei muito interessante que ele utilizou, já no final do livro, ele voltando, né, para Lisboa novamente, ele faz uma mistura aqui, né, de ficção e realidade e também de tempo, né? Nós vamos ter aqui um bug, digamos assim, né, entre o tempo e a realidade, porque quando ele volta, Almeida Garrett, faz um encontro com o Frei Diniz. Ele está voltando de viagem, vê o Frei Diniz em frente à casa
e a velha cega, e ele começa a ter um diálogo com Frei Diniz, e Frei Diniz passa para ele a carta que Carlos, né, o personagem Carlos, tinha mandado para Joaninha, onde essa carta vai explicar bastante coisa para terminar o livro. Então, há um encontro dele, do escritor, com um personagem que ele mesmo criou. Então nós temos aqui o encontro da ficção com a realidade e também no encontro do tempo, porque é o que eu falei, ele escreve o livro 10 anos depois, né? O relato de viagem dele é 10 anos depois, ao período em que o romance está inserido, que está inserido durante a Guerra Civil. Então há um choque aqui entre ficção e realidade e entre os tempos também. Como é que ele já está voltando da viagem dele 10 anos depois da Guerra Civil e ele vai lá estar na mesma linha temporal que Frei Diniz e Carlos e demais personagens, né? Então foi um recurso que eu achei aqui super interessante. Quando eu estava lendo, eu pensei, o que está acontecendo aqui, né? O escritor está encontrando com o personagem, o escritor se tornou um personagem, né? Então é algo interessante, tá? E só para finalizar, falando sobre pessoas, né? Sempre ele vai escrever na primeira pessoa a parte do livro que fala da sua própria viagem a Santarém. E ele vai estar escrevendo em terceira pessoa quando está escrevendo romance. No entanto, nessa passagem em que ele mesmo se torna um personagem, aí ele vai escrever em primeira pessoa também, porque ele vai mostrar o encontro dele com o Frei Diniz, ok? Então, essas foram as minhas considerações que eu queria deixar para vocês. Se você chegou até aqui, não é preciso eu pedir sua inscrição, porque eu acredito que a inscrição é resultado quando você gosta do conteúdo ou não, né? Mas eu posso pedir uma coisa para você, que você compartilhe. Porque se você chegou aqui porque gosta de literatura, tenho certeza que aprendeu um pouco sobre as aves. Aprendeu o nome científico do roxinol, a família, ouviu o canto, considerações sobre o canto. E se você chegou aqui porque gosta de aves, você aprendeu um pouco sobre literatura, cultura, agregou seu conhecimento, né? Então todos nós só temos a ganhar. Então se você aprendeu e gostou disso, seria tão interessante que outras pessoas também tivessem essa mesma oportunidade. Então você pode compartilhar com 2, 3 cliques aí no seu celular. Então lhe dei um ótimo motivo para compartilhar. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero os próximos vídeos e valeu! So anytime you stand me, you want your